Fala pessoal, nessa aula de hoje eu vou mostrar a você como fazer um plano de estudo pós-edital. Nós vamos passar em alguns pontos específicos do edital, certo? Para você dar uma análise, para você, pontos específicos para você focar. E alguns outros eu vou indicar que você dê uma lida no edital, né? Não adianta a gente ir para esse concurso sem a gente ler pontos específicos do edital. Vamos lá, então, me chamo Carlos Vilela. Hoje a aula de hoje é o plano de estudo PCPE pós-edital, certo? Vamos lá. Fazer uma análise do concurso aqui, banca, Sebrasp, quantidade de vagas para o cargo de delegado, agente, escrivão é 445 vagas, validade do concurso 2 anos, taxa de inscrição para agente, a gente vai focar aqui em agente escrivão, a taxa de inscrição aqui R$ 250, né? Data da prova 25/2 de 2024, período de inscrição de 22/12 a 15/1, certo? Então vamos lá. Distribuição de vagas. Nós temos 250 vagas para agente e 150 vagas para escrivão. Remuneração desses cargos, tanto agente como escrivão, inicial de R$ 4.700 para ambos os cargos. Sobre as disciplinas que vão ser cobradas, né, na parte de agentes, a gente vai ter na prova, né, objetiva. Vai ser dividido na P1 e P2, certo? Na P1, noções de direito com 20 questões, na P2, conhecimentos específicos com 40 questões. As provas terão prova discursiva e o bom daqui dessa prova discursiva de dissertação já é falando sobre a atualidade, parte de segurança pública, certo? Escrivão também tem a mesma estrutura, prova P1 e P2, na P1 noções de direito com 20 questões e na P2 com 40 questões também, discursiva, área de segurança pública. A correção, a quantidade de redações corrigida para esse cargo, agente de polícia, 1.500 redações e sendo 1.425 para ampla e 75 para PCD. Escrivão nós teremos 855 redações corrigidas, para PCD 45, totalizando 900 redações corrigidas para cargo de escrivão. A distribuição das disciplinas para o cargo tanto de escrivão como para agente na P1, nós vamos ter 4 disciplinas para distribuir entre 20 questões, certo? Então nós vamos ter aqui a legislação estadual do Estado de Pernambuco, noções de direito funcional, noções de direito administrativo, penal e processo penal. Essa é a P1, certo? Vai ser distribuído 20 questões para a P1 entre essas disciplinas, tanto para agente como para escrivão. O que vai mudar aqui é a P2. Na P2 nós temos língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, estatística e contabilidade geral para agente da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, mais a discursiva, certo? Para escrivão, o que vai mudar aqui vai ser noções de arquivologia. Então, na P2 nós temos português, informática, raciocínio lógico, estatística e noções de arquivologia. Então, a diferença entre esses cargos está na parte de noções de arquivologia e noções de contabilidade. Então, agora a gente vai adentrar aqui na parte do plano de estudo. Vou mostrar a você alguns pontos que você tem que frisar e prestar atenção na hora de montar o seu plano de estudo, certo? Eu vou fazer aqui como eu montaria e quais as coisas que eu focaria aqui para fazer o plano de estudo bem personalizado para a minha pessoa, ok? Então, vamos lá. O plano de estudo. Alguma coisa importante você tem que prestar atenção. A questão de saber o que você vai estudar, né? Isso ajuda o plano. Você sabe ali o que vai estudar. Então, exemplo, você vai estudar uma hora de português, uma hora de constitucional, uma hora de administrativo. Aí, hoje, amanhã, você vai estudar contabilidade, estatística e noções de informática. Então, isso é importante, né, na hora de fazer o plano. Tá? A criação do senso de urgência, quando você tem um plano, você senta, já sabe o que vai estudar e gera um senso de urgência para você cumprir suas metas. Conciliação de evolução, tanto da teoria como as revisões, aqui é a parte importante. Muita gente estuda só a teoria e esquece a revisão, tá? Mensuração real de desempenho, então aqui você consegue identificar, o ideal é que você consiga identificar a quantidade de horas estudadas por matéria, quantidade de horas líquidas estudadas por matéria e por semana, e quantidade de exercícios por matéria e por assunto, tá?
Andamento conjunto das matérias, então você tem que saber a importância de cada matéria ali na tua prova e a dificuldade que você tem nelas, tá? Então, isso é um ponto específico ali. Então, o plano vai te dar essa visão do todo, né? Você vai saber o que estudar, vai te gerar um senso de urgência, você vai saber ali se está estudando teoria ou se está revisando, em que momento você está ali do seu estudo. Você vai ter que prestar atenção aqui na quantidade de horas líquidas e quantidade de exercício por conteúdo e por matéria, né? E saber realmente a importância de cada assunto ali dentro da tua matéria. A gente fala isso muito no mapa de incidência, tá? Vamos lá, o ciclo de estudo ele precisa ter algumas premissas. Você tem que saber qual o nível de conhecimento da disciplina, certo? Qual o peso do conteúdo no teu edital. Então, exemplo, qual o peso de português no teu edital? Tu vai estudar agora, qual o peso? Vai estudar mais contabilidade ou informática? Para o teu concurso específico. A extensão da matéria, então, exemplo, raciocínio lógico é maior do que contabilidade, então você tem que saber isso aí e dividir a carga horária líquida por matéria. Então, isso é muito importante, é uma das premissas que você precisa ficar atento na hora de fazer seu plano de estudo, certo? Não adianta você chegar e não saber o que estudar, porque senão você vai estudar qualquer coisa e não vai saber se direcionar. Isso vai trazer uma falha aí no teu planejamento e no teu estudo, certo? Então, o ciclo, o que é que aí você tem que fazer, né? Você vai definir as matérias que vai estudar no dia, você precisa conhecer a sua rotina. Então, exemplo, você trabalha de manhã, estuda só à tarde, você trabalha manhã e tarde, estuda só à noite. Então, você precisa saber ali para encaixar, principalmente nesse tempo que a gente tem para a prova, certo? Determinar suas tarefas por disciplina. Então, exemplo, como é que a gente faz aqui? O que é que você vai estudar hoje? Você vai estudar português, mas ali você tem que prestar atenção o que de português você vai estudar e por que ali, lembra que a gente falou da importância da matéria e o peso, e o porquê você vai estudar aquele assunto dentro de português. Ele tem mais importância, tem menos importância, ele tem um peso maior, um peso menor, e esse estudo ele tem que ser cíclico, certo? Por isso que são ciclos de estudo. Então você tem que estudar português, funcional, administrativo, penal, e aí você vai rodando o ciclo, independentemente de ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira. Tá? Então, esses são os pontos de importância do ciclo de estudo para você ter noção. Como é que você pode fazer o plano, certo? Você tem o seguinte, então, você vai marcar horário de revisão, certo? Horário de estudo, horário de fazer exercício ou resumo. Nesse ponto aqui de reta final, a gente foca mais aqui, ó, no estudo e na revisão, certo? Revisão aqui, tanto estudo como revisão aqui no método EPQ, são através de questões, certo? A gente tem um passo a passo para seguir tanto na hora de estudar por questões como na hora de fazer revisão, certo? Então, você tem que pegar, se fosse um pré-edital, você teria metas de estudo, de revisão, momentos para fazer seu resumo e momentos de exercício. Aqui essas cores é como fica no nosso plano de estudo aqui que a gente entrega para os nossos alunos, tá? Então, como é que seria esse ciclo? Ó, aqui, ó, português. Eu vou estudar interpretação de texto. Por quê? Porque ele tem 31,96% de incidência. Estarei uma hora aqui, ó. Veja que está marcado uma hora. Depois eu estarei em estatística, certo? Então, mais uma hora de estatística. Esse assunto aqui tem 4,17% de incidência. Direito, direito penal. Então, na parte de direito penal, estudar aqui a aplicabilidade da lei penal, que tem 16,56%. Então você vai ciclando aqui, ó. Terminou uma, entra contabilidade, informática, direito constitucional, raciocínio lógico, legislação, e assim você vai colocando. Você precisa sentar e saber. Aqui a gente faz o seguinte: a gente monta o plano de acordo com a quantidade de horas que cada aluno tem. O plano é personalizado e ele vai seguindo aqui. Vai ter momentos de revisão. O plano vai mostrar lá para ele se agora é hora de revisar ou hora de estudar. E é para ele seguir o passo a passo do método EPQ, certo? Então, espero ter ajudado aqui para você pensar aí, se tiver possibilidade de reassistir essa aula, veja quais os pontos importantes de fazer seu plano de estudo. E se você quiser um plano personalizado, é só apontar aqui para o QR Code, você vai falar direto comigo ou com a Cris para a gente montar o plano de estudo personalizado para você nesse reta final, certo? Nós temos alguns aprovados, né, que usaram nossa metodologia. Temos o Manuel aí aprovado na Polícia Penal de Alagoas, o Alisson foi aprovado na Polícia Militar de Pernambuco e da Paraíba.
tomou posse na Paraíba. Manuel também passou na Polícia Penal do Pará e aqui de Alagoas. Gilson foi o 10º colocado na Polícia Penal do Pará, passou no DEPEN, na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, na Polícia Militar do Ceará. E aí já tá um campeão aí de aprovações, certo? E mais uma vez agradeço a vocês aqui. Se você quiser um plano personalizado, se você quiser que a gente faça isso para você, né? Só apontar aqui para o QR Code e falar direto comigo com a Cris aqui no WhatsApp. Fé, força e foco nos anos no topo. Forte abraço.